Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, canal onde eu falo sobre os gigantes cariocas, que são eles, Flamengo, Botafogo, Vasco e o Fluminense. E no vídeo de hoje irei falar sobre o tricolor carioca, que vive uma fase espetacular dentro de casa, mas uma péssima fase dentro de casa. Além disso, tem alguns jogadores que vão ser que um já está suspenso, o outro vai ser julgado. Tem jogador que está sendo especulado em um gigante europeu da Premier League. Além disso, algumas polêmicas fora de campo sobre a diretoria do tricolor, algumas metas dos sócios torcedores e também uma linda festa da torcida. Sem mais enrolações, antes só vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever e também comentar no vídeo de agora o que você está achando do Fluminense, o que você está achando dos meus vídeos também. Já te agradeço de montão, de antemão, tá bom? Vamos lá. Começando do começo, ontem o Fluminense jogou mais uma vez fora de casa e perdeu. Já são mais de 9 jogos do Fluminense fora de casa sem nenhuma vitória. Enquanto no Maracanã, o Fluminense tem 21 jogos com 16 vitórias e 5 empates. É uma invencibilidade muito grande. O que acontece com o Fluminense? Que fora de casa é um time que é muito complicado de criar, de fazer gols, de segurar uma vantagem. Enquanto no Maracanã, tudo se transforma numa coisa mais fácil. Até porque o Fluminense joga muito no Maracanã e os torcedores apoiam bastante isso. Enfim, fato é que um dos motivos, além da torcida, né, é o psicológico, é o mental. Com a torcida, eu acho que o time sente-se mais à vontade para desempenhar um bom futebol. Já com a pressão do adversário, o time não consegue sustentar. Isso ficou até claro no jogo de ontem contra o Grêmio, onde o Fluminense perdeu de 2-1, que abriu o placar jogando muita bola. O Grêmio não via a cor da bola, mas sofreu o gol de empate e depois sofreu a virada. E o Fluminense não jogou mais dali pra frente, principalmente depois do primeiro gol. Então eu acho que é uma coisa a ser discutida, principalmente internamente, sobre esse psicológico do Fluminense, que acabou agora o primeiro turno do Brasileirão. Vai se confirmar, mas o Fluminense está na sexta colocação. Eu acho que não é para se preocupar, porque do sexto para o segundo, né, que são as vagas em disputa, é uma diferença de 3 pontos ou menos a cada rodada. Então, quem está ali no bolo tem que estar satisfeito, porque foi um bom campeonato. E o único que se destacou, querendo ou não, foi o Botafogo com a melhor campanha do primeiro turno nos pontos corridos. Então, ainda mais com um percentual. Então, acho nada mais justo essa campanha do Fluminense até aqui no Brasileirão. E outra campanha justa que o Fluminense está fazendo é na Libertadores. Alguns dados dessa Libertadores agora para você. Nessa Libertadores, nas quartas de finais, onde o Fluminense está classificado, são 5 países disputando. E a gente não via essa igualdade, né, há muito tempo. Há muito tempo se via mais Argentina e Brasil e algum outro time ali de penetra. Mas nessa edição, o Olímpia está representando o Paraguai, o Bolívar está representando a Bolívia, o Brasil está sendo representado pelo Internacional, Palmeiras e Fluminense. Já a Argentina está sendo representada pelo Racing e também pelo Boca Juniors. E a Colômbia tem o Deportivo, que eliminou o Independiente Del Valle, que também seria outro país. Então eu acho muito válido tudo que está acontecendo na Libertadores nessa temporada, tá bom? Sobre o confronto do Fluminense. O Fluminense, no último jogo que disputou contra o Argentino Júnior, foi em casa, decidiu em casa. Foram 61 mil presentes e 42 mil sócios presentes no estádio. Isso significa uma quebra de recorde de quase 70% do público presente. Era sócio torcedor, é algo de se aplaudir de pé, que todos eles foram apoiar o Fluminense e foram ver John Kennedy e Samuel Xavier brilhando no final da partida, um jogaço digno de Libertadores, tá bom? E depois disso, o Fluminense soube que vai encarar o Olímpia na Libertadores e vai enfrentar da mesma que o Flamengo enfrentou. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no estádio do Olímpia, lá no Paraguai. E aí é para tomar muito cuidado, porque o Fluminense foi até eliminado do Olímpia há pouco tempo, na pré-Libertadores ainda. Outro jogo que o Olímpia virou em casa, né? O Fluminense chegou a jogar naquela época em São Januário, fez a vantagem e não conseguiu sustentar lá fora. Mas
Pro jogo que vai começar, né, na semana que vem, a torcida já se mobilizou através de uma torcida organizada para fazer mosaicos. E mais de 22 mil, se eu não me engano, mais de 20 mil reais já foram arrecadados. E a torcida promete uma grande festa, uma festa muito linda, como não se vê há muito tempo no Maracanã, principalmente com a torcida do Flusão, tá bom? Um desfalque que o Fluminense vai ter na Libertadores vai ser do lateral esquerdo, multicampeão, Marcelo. Ele pegou um gancho de 3 jogos após a suspensão no primeiro jogo contra o Argentino Júnior, naquela fatídica entrada que foi realmente muito forte. O atleta vai ficar mais de 1 ano e meio parado praticamente. E aí ele foi julgado e pegou um gancho de 3 jogos de suspensão. O primeiro jogo ele já cumpriu contra o próprio Argentino Júnior no jogo de volta. E agora está fora das quartas de finais da Libertadores também, tanto no jogo de ida, tanto no jogo de volta, tá bom? Agora vamos falar também sobre uma polêmica que aconteceu no jogo de ontem. O Fluminense entrou em campo, já falei, perdeu a partida, mas no último lance do jogo, o zagueiro Nino foi derrubado na área. Ao meu ver, foi pênalti, ao ver de muitos comentaristas, muitos torcedores, foi pênalti também, mas o árbitro não marcou. Quem não jogou, Felipe Melo, estava de casa e gravou um story reclamando muito da arbitragem na hora do lance, que não foi nem sequer visto pelo VAR, né? O árbitro não foi chamando pelo VAR. E o Felipe Melo soltou que o árbitro deveria ser preso. É uma acusação muito forte. É um atleta, querendo ou não, estando ou não em casa, estando ou não no estádio, o atleta não poderia ter feito isso. E ele tende a ser julgado e tende a pegar algum gancho de suspensão. Ou seja, mais um zagueiro que o Fluminense não deve contar numa próxima rodada, tá bom? Lembrando que o David Duarte não vai mais jogar pelo Fluminense, muito possível. E o Manuel, que está até fazendo exercício físico, mantendo sua forma em dia, mas está suspenso por doping pela Conmebol e também não vai entrar em campo tão cedo. Então a ausência do Felipe Melo é uma ausência muito sentida, tá bom? Vamos continuar aqui então, que tá cheio de informação pro Fluminense para você. Sobre a especulação de um jogador para o futebol internacional, para a Premier League, um gigante da Premier League. É o volante André. Todo mundo já imaginava que o André tá de saída do Fluminense, mas a diretoria ainda confirma que ele não vai sair do time até acabar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, até porque a Libertadores é a obsessão desse elenco, a obsessão do clube. Então o presidente já fala que não vai liberá-lo de maneira nenhuma antes disso. Até porque, lembrando que a janela de transferência internacional está fechada e também os jogadores que poderiam vir a ser titulares no Fluminense já fizeram mais de 7 jogos no Brasileirão e não poderiam mais atuar pelo Fluminense. Então fica nesse impasse. O André não deve ser vendido ao Liverpool. O Liverpool que deve formalizar uma proposta de 20 milhões de euros. Proposta essa que já foi recusada nesse valor pelo Fulham. Pelo Fulham, também da Inglaterra no começo do ano. Tem uma mosca aqui, rapaziada. Pelo Fulham na Inglaterra, foi recusada no começo do ano com o mesmo discurso. O André, ao que tudo indica, deve sair no final da temporada por um valor muito alto do Fluminense, tá bom? E sobre o bastidor, falando da diretoria, o presidente Mário Bitcoin, o Mário Bittencourt, se envolveu numa polêmica ao falar sobre o Maracanã e o Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco da Gama vai mais uma vez à justiça contra a dupla Fla-Flu para poder jogar no Maracanã. E aí o presidente afirmou que o Rio de Janeiro tem outros estádios e que o Vasco só quer tumultuar. Claro que alguns torcedores pegaram vídeos antigos do Mário, onde ele fala que o Maracanã é para todos, não só do Rio de Janeiro, e sim de todo o país e tal. Enfim, mais uma polêmica do Mário Bittencourt fora das 4 linhas, que é o que ele faz, sendo presidente do clube. Tá bom? Esse vídeo foi curtinho, espero que você tenha curtido bastante. Essa semana que é uma semana decisiva, até pra gente ver o que vai acontecer na seleção brasileira, até porque o Fernando Diniz vai fazer a sua primeira convocação sendo técnico da seleção e do Fluminense ao mesmo tempo, no dia 18, salvo engano, é na sexta-feira agora, e a ver
se ele vai levar muito jogador do Fluminense, vai levar muito jogador do futebol nacional, ou se ele vai ficar repleto do futebol internacional também, tá bom? Então, a ver. Espero que vocês tenham gostado de todo o vídeo, espero que vocês compartilhem, comentam, curtam e também se inscrevam no canal, tá bom? Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo, valeu!